Simonton, que navegou por dias, chegou aqui, pouco tempo teve, mas muito fez, no poder de Deus, muito ele fez. É bom lembrar, né? Um jovenzinho recém-formado em artes liberais, era um curso plataforma para fazer outros cursos importantes da época, direito, medicina, engenharia, jornalismo, ou seja, com a vida abrindo as portas para ele e oferecendo todas as grandes oportunidades para a carreira de um jovem promissor e inteligente, mas ele resolve ir para o seminário, ouve uma pregação que inflama seu coração, resolve dedicar a vida às missões e escolhe o Brasil para vir. Não sem a censura da sua família, que não concordou muito. Rapaz, para o Brasil, o que você vai fazer lá? Pelo amor de Deus, um país precário. E ele chega, aceita o desafio da parte de Deus, chega, e aqui ele funda uma imprensa evangélica, aqui ele planta a primeira igreja, aqui ele inicia o primeiro presbitério e faz uma obra tão grande. E nós somos herdeiros disso, que bênção. Mas não sem sofrimento, não sem dor, porque esse jovem promissor resolveu vir para o Brasil. Hoje já está melhor, né? Não está perfeito, mas está bem melhor do que quando ele chegou aqui. Tá? Mas ainda assim, ele veio em 8 anos, ou logo de início aprende a língua portuguesa, e começa esse trabalho fantástico, mas em pouco tempo se casa, sua esposa falece, e ele depois contrai a famosa doença dos missionários, a febre amarela, e falece prematuramente. Quantas oportunidades! As pessoas estão querendo ir para os Estados Unidos, não sair de lá. Não é? E ele resolve sair de lá e vir para cá. E ele resolve sofrer, entendendo que há uma glória maior. O que você temos a ver com essa história? Tudo. Porque a motivação de Simonton em cumprir essa ordem da parte de Deus é a mesma motivação que deve estar no nosso coração de cumprir essa ordem. Lembrando aquela famosa missionária também americana, né? Quando é que você recebeu o seu chamado? O que Deus fez que tanto a impressionou para dedicar a vida às missões? E ela, não tive chamado nenhum, eu li uma ordem e obedeci. Tá? E é isso, é a mesma ordem para nós. É o mesmo sofrimento para nós também, mas a mesma glória proposta. E eu gostaria de conversar um pouco sobre isso, o sofrimento que começa em Cristo, o verdadeiro sofrimento, que culmina na glória, na ressurreição e na glória, que é o mesmo caminho para nós, louvado seja Deus, que a nossa cruz hoje é diferente da dele, porque a dele era o cálice da ira de Deus, era o escrito de dívida que pesava contra nós, mas também há uma cruz nossa, há um caminho nosso, e há uma identificação nossa com Jesus. O mestre sofreu, para então ser glorificado, e a igreja também passa por esse caminho, cada um de nós passamos por esse caminho. E na Escritura Sagrada, lá em 2 Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu ao seu discípulo na fé Timóteo, ele fala um pouco sobre isso, ele insta esse jovem a lembrar que o sofrimento, ele é parte inerente da missão, ele é parte inerente da caminhada cristã, e sermos e fazermos aquilo que o Senhor quer de nós. É simples. Quantas coisas Jesus quer que a gente seja? Quantas coisas Ele quer que a gente faça? Talvez a gente pode enumerar muitas coisas, mas é simples, só 2. Ser discípulo e fazer outros discípulos. Só isso. É simples, é bem simples, mas não é fácil. É algo possível somente no poder do Espírito, e é isso que Paulo vai falar aqui com Timóteo. E eu espero que seja também o que nós aprendamos da parte de Deus, para sermos bons missionários, porque amanhã é segunda-feira, né? Amanhã nós vamos encontrar com muitas pessoas. Amanhã o campo estará branquejado, pronto para fazermos aquilo que o Senhor requer de nós. Vamos ler esse texto? 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1. 2 Timóteo capítulo 2,
a partir do versículo 1. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte, ou de minha parte, ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também vivemos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Por várias vezes o apóstolo Paulo fala com Timóteo assim: olha, anime-se, rapaz, lembra, aviva o teu chamado, coloca lenha na fogueira. Várias vezes ele diz isso. Aqui também. E ele fala até um pouco mais sobre o quanto Timóteo, o seu filho na fé, deve ficar ligado. Esta carta foi escrita no final da vida do apóstolo Paulo. Está preso, na iminência de morrer por causa do evangelho. E ele fala isso algumas vezes. Ele diz: eu já estou sendo entregue por libação, eu já estou partindo desta vida. E ele sabia muito bem que agora era o legado. Ele está passando a Timóteo a mesma tarefa que ele recebeu. Tanto é que ele vai dizer assim: olha, o que você ouviu de mim, você agora passa a homens fiéis, e ele vai passar a outros. Então, são gerações, né? 4 gerações, porque, veja, de Cristo para Paulo, de Paulo para Timóteo, de Timóteo para homens idôneos, de homens idôneos para outros, até que chegue a E. Carvalho. E de E. Carvalho, ele não para. E a coisa vai e vai. E aqui, meus queridos, o apóstolo Paulo, no fim da sua caminhada, e a igreja cristã vivendo um tempo já muito, muito, muito sombrio. Um tempo de muitas perseguições. Talvez o momento mais crítico vivido pela igreja primitiva. E Timóteo vivendo essas dores. Caro seguir Jesus, difícil, pesado, custa muito. Não custa muito, custa tudo. Tudo. E ele está lembrando, mas também lembrando a realidade de que isso traria um eterno peso de glória. Eu quero pensar com os irmãos aqui os imperativos deste texto. Quando a gente lê a Bíblia, é muito legal a gente prestar atenção nos imperativos, porque diz respeito ao que nós vamos fazer diante da leitura e da meditação do texto bíblico. E ele começa, e o primeiro imperativo é: seja forte, ou fortifica-te. Aqui é ativo, né? Você precisa se fortificar, isso é tarefa sua. Não é algo que sim, passivamente vai vir de Deus para você. Você precisa se fortificar. É claro que a força virá do Senhor, mas há algo necessário a ser feito. E aqui ele está falando: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A palavra graça é muito cara para nós, porque o que é graça? Favor imerecido. E relacionamos sempre a palavra graça à salvação, e de fato a graça começa aí, mas ela não para aí, porque graça, ou na nossa teologia, meios de graça, também forma ou meio escolhido por Deus para comunicar na igreja alegria, bem-estar espiritual, consolo no Espírito Santo, encorajamento. E quais são os meios de graça? E eu sei que essa igreja faz, ela preza por isso, já há alguns anos, ou há muitos anos,
Oração é um meio de graça. Oração. E ele diz, fortifica-te. Existem bênçãos espirituais da parte de Deus, estancadas, prontas para serem liberadas. E ele diz, fortifica-te, rapaz. Isso aí é algo que você precisa fazer, precisa orar. Você precisa meditar na palavra, no que está escrito, no Evangelho. Faça isso, se fortaleça. Talvez como nós pais falamos com os nossos filhos, precisa comer para ficar forte. Por quê? Porque precisa crescer. E crescer para quê? Porque você precisa viver. Tem muito trabalho. Você precisa sobreviver a essa selva. E Paulo está falando com seu filho, filho, você precisa se fortalecer na graça de Deus. Essa graça está oferecida, disponível, mas é preciso que você pegue ela. É preciso que ativamente você busque por ela, porque já foi dada. Bênçãos espirituais nas regiões celestes, dadas por Cristo Jesus a nós. E o Senhor nosso Deus, através aqui de Paulo, está dizendo isso, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Mas para quê? Para que você cumpra o segundo imperativo, que é ensine. Ele diz, e o que de minha parte ouviste, sabe, a palavra que você aprendeu e também viu em muitas testemunhas, isso você deve transmitir, isso você deve ensinar a outros homens. Como é que a igreja de Aê Carvalho, como que você, meu irmão, vai ensinar a palavra de Deus, vai transmitir a palavra de Deus, seja para o seu cônjuge, seja para os seus pais, para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho, para qualquer pessoa que o Senhor trouxer até você? Como fará isso? Fortificado na graça que há em Cristo Jesus. Crentes anêmicos são inúteis. Irrelevantes, são zero à esquerda, sem força que vem da graça de Deus, nós não teremos condição de ser discípulo, tampouco fazer outros discípulos. Outro imperativo que aparece neste texto, está a partir do versículo 3, diz assim, participa dos meus sofrimentos. Ai gente, como eu gosto de ser convidado, participa do meu churrasco. Né? Participa do meu aniversário, ai que delícia, mas não, participa dos meus sofrimentos. Naquela versão NVT diz, suporte comigo, aguenta comigo o sofrimento, como um bom soldado de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo vai trazer para nós 3 imagens muito interessantes, 3 personagens. Ele vai falar do soldado, e ele diz assim, nenhum soldado se deixa envolver com assuntos da vida civil. Olha, já pensou que segurança teríamos, né? Se os que pelejam em favor da nossa nação dissessem assim, puxa, nossa, então tem que ficar aqui para proteger, pensa lá o porteiro de onde você mora, pensa lá o segurança lá da empresa onde você trabalha, ele diz assim, nossa, precisa ficar aqui cuidando da segurança, mas veja só, eu preciso ir ali porque eu preciso resolver um problema, minha filha está me esperando, minha esposa está me esperando, ou eu preciso ir ali comprar um tênis porque mais tarde eu quero dar uma corrida, então fica aí, aguenta aí que eu já volto. Estamos em guerra. Que soldado é esse que deixa trincheira, que dorme em serviço? Outra palavra que diz aqui, olha, nenhum soldado se deixa envolver, a palavra poderia ser embaraçar. O soldado que se embaraça nas coisas civis, que se agarra, que se apega. E a preocupação dos soldados de Cristo, qual é? Estamos em guerra, tem uma missão, tem algo que o Senhor legou a nós, que não pode ser negligenciado. Mas a gente se embaraça. Num culto de missões como o de hoje, nós fazemos promessas, Deus, eu quero ser útil, usa a minha vida. Nós estamos aqui, eis-nos aqui, Senhor. Mas amanhã trará tantos embaraços, tantas circunstâncias e pessoas e contatos para te desviar, mas serão tantos. Mas o soldado não distrai, não pode. A segunda imagem que ele fala para nós é do atleta. No versículo 5 ele diz assim, olha, igualmente, veja, ele está linkando, o soldado não se envolve com as coisas civis. Por quê? Porque a preocupação do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o alistou, aquele que o convocou. Ele vive para isso, a meta é essa. Igualmente, da mesma maneira, o atleta. O que faz o atleta?
o atleta, ele vai correr, ele vai se dedicar para ser coroado segundo as normas, segundo as regras. Você gosta de correr? Quem gosta de correr? E aqui a corrida não é 100 metros não, tá? 100 metros a gente vai fácil. Depois de um culto como o de hoje, de missões, 100 metros a gente faz bonito, não é? Mas aqui é maratona. Aí maratona, muita coisa muda, sabe? Maratona tem regra que começa bem antes da prova, bem antes. Regras do tipo disciplina, de alimentação, sono, cuidados com o corpo. E mesmo depois na competição, cuidado, não são 100 metros, devagar, tranquilo, temos ainda muito o que correr. Porque se assim não for, se essas regras não forem obedecidas, não receberemos a coroa. Aqui ele está dizendo que nós que fomos alistados, somos soldados, que não se envolvem com as coisas desta vida, porque a nossa preocupação é agradar aquele que nos convocou. E como atletas também, nós cuidamos bem em andar conforme as regras, conforme a vontade daquele que nos chamou também, para que no final recebamos a coroa. E a terceira imagem que o apóstolo Paulo traz para ele é do lavrador. Ele diz assim: e o lavrador que trabalha arduamente. Gente, quem trabalha na área rural, eu moro no interior, então isso é do meu dia a dia. Eles acordam muito cedo. Eu sei que vocês também. Eles acordam muito cedo. Eles trabalham muito, pesado. E olha que hoje as coisas estão bem melhores, né? Existem maquinários diversos, uma tecnologia fantástica. Mas nessa época a coisa era muito pior. O trabalho era muito mais duro. Sulcar a terra, plantar a semente, e ter a fé de que a chuva virá, e aquela semente vai morrer no solo, para que depois da sua morte, algo possa brotar. Ele trabalha arduamente e espera pela fé. E aqui é exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. O lavrador que trabalha arduamente, o que espera por ele? Ser o primeiro a participar dos frutos. Aí aqui algumas coisas já começam a aparecer. Muito legal, né? O soldado tem a preocupação de agradar o que o convocou, e ele não se distrai. O atleta, a preocupação de seguir as regras, de ter aquele foco, e não se distrair, para poder receber a coroa, o prêmio final. E o agricultor, trabalhar arduamente, e com grande expectativa, porque ele também será o primeiro a colher um morango do amor, não é? Ele será o primeiro a provar do fruto do seu trabalho. Olha, essas três imagens ensinam muito, e tanto, que o apóstolo Paulo dá um outro imperativo para Timóteo no versículo 7, ele diz: pondera. Ponderar é pense no que eu acabei de te dizer. Leva para casa, e eu gostaria de te desafiar também para isso, leva para casa essas três imagens, soldado, atleta e agricultor. E pense nisso, porque ele diz assim: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Significa muito essas três imagens, tanto que é necessário que Timóteo ore, pondere, para extrair tudo o que pode aprender com essas três imagens, com esses três personagens. Mas os três mostram algo muito especial para nós. Recompensa. O soldado, a sua recompensa é a medalha, não é? A honraria da medalha, de ter servido com honra a sua missão. A recompensa do atleta, a coroa da vitória. A medalha também para nós hoje, não é? E para o agricultor, comer o morango do amor. Até rimou, né? Para o agricultor comer o morango do amor, o primeiro fruto, participar disso. Queridos, é difícil, é lutado, é doído, mas tem recompensa. Servir a Deus, pregar o Evangelho, dar a cara para bater, ir até a Vila Carmozina, é isso mesmo, né? Não errei não, né? Estava frio ontem lá, viu? Faz frio naquele lugar. E os irmãos foram lá cantar e cantaram bonito, e foi um culto alegre, foi lindo.
Lindo. Foi uma bênção louvar com os irmãos. Tem recompensa no final. O presbítero Nilton deu comida para nós comemos até. Não é? Coisa boa. É doído, mas tem recompensa. Tem glória. É pesado? Pergunta para Paulo. Ele diz assim, depende. Depende, não é? Descarregar um caminhão de cimento é difícil? É doído? É pesado? A diária é R$50. Pesado? Pelo amor de Deus, não vai arrumar ninguém para fazer isso. Mas se for 500 a diária? Aí já dá para comprar Dorflex, não é? E se for R$1.000 a diária? Aí pode me chamar que eu vou. Se for segunda é folga pastoral, aí dá para ir, não é? Depende. A glória será grande? A recompensa será grande? A participação na herança será grande? Compensará tudo. A dor de servir a Deus hoje é leve e é momentânea. Leve e momentânea. Leve, porque se comparado ao peso da glória, é leve. Se comparado ao quanto vai durar, é eterno. Aqui é momentâneo. Lá é eterno. Então vale a pena. Vale muito a pena participar disso. Vale muito a pena participar do plano de Deus. Ele nos resgatou e para além dessa bênção, Ele nos deu um convite maravilhoso, participarmos da sua obra, participarmos das suas dores, participarmos dos seus sofrimentos e depois tomarmos parte na sua herança. Não é bom, gente? É bom ou não é? Vale a pena perder tempo por aí? Não vale, não vale, não se distraia, seja bom soldado, aguente, tem regra, tem esforço, tem coroa, planta, suca a terra, coloque a semente, plante a semente, não olhe para trás, pegou arado, não olha para trás, mas você vai ser o primeiro a provar do fruto. Que alegria provar o fruto da plantação de palmeiras, ali já é um fruto. Irmãos, isso para a glória de Jesus, mas eu me envaideço sim. E aí depois Deus trata o meu orgulho. Mas eu tenho a alegria de ser o plantador da igreja presbiteriana de Santa Cruz das Palmeiras. Eu mordi esse morango, mas mordi gostoso. Que alegria participar, que alegria ver isso, que alegria ver o Senhor salvar pessoas. Agora me pergunte como é que você fez isso? Não tenho a menor ideia. Faz de novo, não dou conta. Porque não fui eu. O Senhor fez. O Senhor faz tudo. Parece difícil. Não, para mim não parecia difícil, parecia impossível. Saí do Ibel, um menino novo, ainda não era casado com a Lu. E pensando, como vai ser a vida, o que precisa fazer? Não sei, irmãos, não sei. Poderia dar 7 passos, 12 princípios, mas o fato é que a grande questão é se dispor. E vai. E na força do Senhor a coisa acontece. Vai. Só vai. O Senhor diz assim, você tem até 2018 para resolver esse problema. Nós temos quanto tempo para essa igreja crescer mais? Nós temos quanto tempo para plantar outras igrejas? Nós temos quanto tempo para falar do amor de Jesus para aquela pessoa lá da sua casa ou do seu trabalho? Olha, nós temos hoje, sempre teremos só hoje. Então tem que ser agora, começa agora. Começa agora. Talvez é aquele WhatsApp que você precisa mandar no final do culto de hoje, pelo menos para perguntar se a pessoa está viva, não é? Isso vai ser bom para ela. Isso vai ser uma boa ponte. Mas vamos continuar, que nós temos ainda alguns imperativos. Versículo 8, vamos lá. Lembra-te, versículo 8. Lembrar de quê? De Jesus Cristo. Esqueceu dele, lascou-se tudo. Lembra-te de Jesus Cristo. E como? Ressuscitado de entre os mortos. Vivo. Porque ele está chamando aqui para morrer, viu? Você vai ver mais à frente que se com ele morremos, com ele. Então lembra de Cristo ressuscitado, Cristo vencedor, Cristo triunfante. Pois é, não esqueça,
Não esqueça do Cristo que é descendente de Davi. Ele é a promessa. Ele é o Messias. E Ele é o rei. Ele manda num negócio. Ele ressuscitou e Ele tem todo o poder. É Ele que manda. Lembra disso, não esqueça. Porque se a gente esquecer também, dá ruim. Parece que a gente lê esse imperativo, né? Na NVT tá, lembre-se. E aí minha cabeça diz assim, esquece-se. Né? Lembre-se, esquece-se e eu esqueço de Jesus. Vem a dificuldade e eu esqueço que Ele ressuscitou, enfrentando a maior das dificuldades. Lembre-se. Lembre-se de Jesus. Lembre-se dos meus sofrimentos. O apóstolo Paulo também diz, porque eu suporto, por causa dos eleitos, algemas, como se malfeitor eu fosse. A gente não pode esquecer de Cristo. Nós não podemos esquecer também de muitos outros irmãos que vieram antes de nós e que sofreram. Mas eles sofreram para que o Evangelho fosse pregado. E foi pregado a nós. Chegou a nós. E vai morrer com a gente? Porque sempre está uma geração de acabar. Não vai acabar porque o Senhor Jesus disse que não acaba. Mas, às vezes, pode acabar para uma igreja local. Pode acabar o Evangelho para uma família. Pode morrer no pai, não passou para os filhos. Não é? Pode morrer na gente. Podemos ser o último de toda uma linhagem. Por isso não se esqueça, nem de Jesus, nem dos meus sofrimentos, para que os eleitos ouçam o Evangelho. Não se esqueça. Lembre-se de se colocar no seu devido lugar de soldado, de atleta e de agricultor. E o texto termina nos versículos, a partir do versículo 11, com um cântico. A gente gosta de música, né, irmão? Esqueci seu nome, querido. Everson. Nós gostamos de cantar. Quantas músicas lindas nós cantamos hoje, né? E vamos cantar uma muito linda daqui a pouco. E esse finalzinho era uma música cantada pela igreja primitiva. Por isso que Paulo diz assim, fiel é esta palavra. Qual palavra? Em outra versão aparece para nós assim, e esta é uma afirmação digna de confiança. Era uma afirmação da igreja. A igreja afirmava esses versos. Quais versos? Ele diz, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se morrermos com Ele. Morrer, gente, tem que morrer. Por isso que tem sofrimento. Por isso que tem entrega. Por isso que custa tudo. E vai custar tudo, gente. Não dá para fazer do Senhor Jesus. Vocês já viram aqui a roda da vida? Já viram a roda da vida? Que o pessoal, geralmente quando você vai num teste de vocação, esses paranauê aí, de RH, quem é de RH sabe disso, né? Ó, vamos lá, vamos aqui, ó, uma palestra lá, na semana do trabalho, e preenche aqui, na sua vida profissional, de 1 a 10, quanto você dá? 7. Na sua vida, nos seus relacionamentos, 1 a 10, tá. E aí vai formando uma roda, não é? Vocês já viram? E aí fica tipo aquela roda empenada, né? Que parece que você trombou numa carreta, né? E caiu aquele negócio, cheio de altos e baixos. Mas aparece lá a espiritualidade. Mãe, que bonito. Esse termo é legal, né, gente? Espiritualidade. O que é isso? Tudo que não é nada. Que não é nada, né? Porque, assim, espiritualidade hoje, você fala, nossa, eu vou ali tomar um banho de cachoeira, não é? Para poder renovar as energias. Espiritualidade. Vou ficar contemplando o pôr do sol. Espiritualidade. Vou beber um chá de ayahuasca. E aí eu vou para... Não é? Espiritualidade. Isso não é nada. Isso não é nada. E naquela rodinha é uma fatia de pizza. Vocês já viram? Espiritualidade. A relação com o sagrado se resume a uma fatia que concorre com o trabalho, com o desenvolvimento intelectual, com os relacionamentos, com a satisfação pessoal. Isso nos torna totalmente incapazes de entender que o Senhor Jesus quer que a gente morra. E no altar dele é entregue tudo, é a vida profissional, a vida sentimental, a vida intelectual, é tudo dele, é para ele. Porque ele criou, ele tem direito de criação, ele tem direito de redenção, porque depois de criar, ele ainda compra de volta. Tudo é dele. Então, Jesus jamais será
uma fatia dessa pizza, um pedaço dessa roda da vida, ou ele é tudo, ou ele é a base de tudo, porque se nós morrermos, com ele nós viveremos. Mas o texto diz que aqueles que não se entregam ao Evangelho, que não compreendem a verdade do Evangelho, ele quer só uma espiritualidade, ele quer só se ligar com o transcendente. Isso não é Evangelho. Diz mais, versículo 12 diz: se perseverarmos com ele, reinaremos. Você já pensou nessa sua cabecinha careca, colocar uma coroa? Que coisa maravilhosa, não é? Já pensou, meninas, que a vida toda assistiram aqueles filmes da Disney, a princesa? Claro que não diz respeito a isso. Esse é um verdadeiro reino, né? Tomar parte na glória de Cristo como co-herdeiros com Cristo. Se nós perseverarmos com Ele, reinaremos. Essa é a primeira parte bonita da música, é a parte da bênção. Que delícia. Parte de baixo. Se o negarmos, Ele nos negará. Não dá para ser discípulo de Jesus e negá-lo. Isso não funciona. Não tem lógica isso. E termina: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não nega a si mesmo. Quantas vezes eu já li esse texto pensando assim: eu posso ser pecador, eu posso ser até infiel, que Deus é bom e continua fiel com as suas bênçãos sobre mim. Mas quem disse que a fidelidade de Deus é só sobre as bênçãos? Está dizendo o texto sagrado para nós que o Senhor é fiel e Ele dará vida aos que morrerem. O Senhor Jesus é fiel para dar o reino aos perseverantes, como o Senhor também é fiel para negar os que negam, porque Ele é fiel. Então, na hora de ser soldado, se lembre, Ele é fiel. Se eu não me distrair, se eu continuar preocupado em agradar aquele que me alistou, fazendo a sua vontade, sofrendo o que é natural da vida do discipulado, Ele é fiel. Ele é fiel. Se eu for um bom atleta, e tem dia que dá uma vontade de parar no BK, né? Tem dia que dá vontade de comer aquela pizza, aquela massa gostosa, mas aí eu tenho que correr a prova amanhã, como é que faz? Não, se for amanhã até que tá boa, né? Porque você já faz o pré-treino ali, né? Mas veja, a vontade de se desviar da dieta, a vontade de não levantar mais cedo para treinar, a vontade de ficar assistindo uma série, maratonar uma série, mas tem que ser conforme as regras, porque senão não tem medalha. O texto sagrado vai dizer para nós que Ele é fiel. Nós atletas receberemos a coroa. Ele é fiel. E o texto diz que o agricultor, aquele homem de fé, aquela mulher de fé, que sucou a terra e plantou a semente e agora aguarda, ele é fiel para essa pessoa ser a primeira a provar o fruto. Nós cremos na salvação pela graça, isso nos é muito caro. Mas nós também cremos na perseverança dos santos. Nós cremos nos frutos do Espírito Santo na vida dos convertidos de verdade. Irmãos, nós evidenciamos a nossa salvação e o nosso compromisso com Jesus, sendo bons atletas, soldados e agricultores. De tudo que eu falei, se você levar para casa e pensar nisso, e ponderar nisso, e pedir a compreensão de Deus acerca dessas 3 imagens, nós seremos muito úteis àquele que nos convocou, àquele que nos chamou. Que Deus use essa igreja poderosamente. E agora nós vamos cantar uma canção com o Ministério de Louvor. E essa canção fala justamente da nossa disponibilidade, para que o Senhor nos leve a todos os lugares. É claro que num culto de missões, a tentação é sempre pensar nas muitas nações. Mas quantas nações nós temos aqui, na Zona Leste? Quantas nações nós temos na cidade de São Paulo? Quantas nações, quantos povos não alcançados? E que o Senhor Jesus vai usar você. Ele escolheu. Ele poderia abrir um megafone lá do céu, né, gente? Bem que ele poderia, né? Mandar um zap para todo mundo agora e resolver esse negócio. Mas ele escolheu usar você.
então seja usado.